Uberlândia, uma cidade localizada no estado de Minas Gerais, destaca-se no cenário nacional, não apenas por sua população de mais de 713 mil habitantes, que a coloca como o 28º município mais populoso do Brasil, mas também por seu notável desenvolvimento econômico. Entre 2002 e 2021, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Uberlândia testemunhou um impressionante crescimento de mais de 764% no Produto Interno Bruto, PIB, da indústria. Esse crescimento foi o mais significativo entre os municípios do interior e das regiões metropolitanas de grande porte do país, refletindo um período de prosperidade e avanço econômico. Contudo, em meio a esse cenário de progresso, esconde-se uma dura realidade. Segundo os dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, de 2023, 774 pessoas vivem em situação de rua em Uberlândia. Este documentário visa explorar essa contradição. Uma cidade que prospera economicamente, mas onde centenas de cidadãos enfrentam a dura realidade da falta de um lugar para morar. Da população em situação de rua na cidade de Uberlândia, 54 pessoas se autodeclararam do sexo feminino, enquanto 720 do sexo masculino. Quanto à faixa etária, a maioria da população de rua de Uberlândia estava na faixa de 30 a 59 anos, exato 620 pessoas, o que corresponde a 80,10%, enquanto 13,44% possuem entre 10 a 29 anos e 6,46% estão acima de 60 anos. Além disso, 107 pessoas afirmaram possuir algum tipo de deficiência. Quanto à raça, 60% se autodeclaravam pardas, 24% brancas, 15% pretas, 0,51% amarelas e 0,49% indígenas. Quanto ao fato de saber ler e escrever, 697 pessoas declararam saber ler e escrever. Dentre os principais motivos pelos quais passaram a morar na rua, 30% não responderam o motivo, 20% apontaram o desemprego e 17% alegaram problemas familiares. Já 16% declararam problemas com alcoolismo e drogas. O município de Uberlândia, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, informou que, considerando o mês de maio de 2024 como um mês de referência, verificou-se 422 pessoas em situação de rua que foram atendidas, seja por procura espontânea ou por encaminhamento de terceiros e instituições. Além disso, foram realizadas 619 abordagens sociais e de rua, sendo que, em sua maioria, recusaram qualquer tipo de ajuda para sair das ruas. Pelo serviço de atendimento, é possível informar sobre pessoas que precisam de apoio e que procuram por abrigo. Posteriormente, equipes de abordagem social de rua se deslocam aos locais citados e fazem o encaminhamento até os abrigos municipais. Em Uberlândia, a prefeitura oferta cerca de 150 vagas para pessoas em situação de rua nos 4 abrigos existentes na cidade, onde poderão ficar por até 15 dias. Além disso, todos os anos, no período de temperaturas baixas, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com a Instituição de Assistência Social de Uberlândia, a ICASO, acolhe pessoas em situação de rua. Em 2024, o município ampliou o acolhimento com a abertura de um abrigo extra com 50 vagas provisórias. O espaço oferece alimentação, dormitório, banheiro e agasalhos. Uma das instituições protagonistas da ajuda à população em situação de rua é a Casa Santa Gema. Iniciada em 1997, de maneira informal, em que o líder comunitário Silvio Expedito, mais conhecido como Ditão, situado no bairro Aclimação, na cidade de Uberlândia, ele realizava distribuições de marmita para as pessoas em situação de rua, juntamente com a ajuda de alguns voluntários. Após alguns anos de atividade de distribuição de alimento, o senhor Ditão começou a acolher algumas pessoas em situação de rua em sua própria casa, dando abrigo, alimento e apoio. Em 1999, o voluntário Jack Albernaz começou a acolher as pessoas em sua casa também. Em 2003, os 2 líderes de frente da Casa Santa Gema, Jack e Ditão, alugaram uma casa, também no bairro Aclimação, para acolher os irmãos de ruas, termo utilizado pelo Jack. Atualmente, a Casa Santa Gema situa-se na rua José Flores, 351, no bairro Aclimação, e acolhe cerca de 40 homens que estavam em situação de rua. Porém, no ano de 2008, a Casa Santa Gema abriu uma instalação específica para acolher apenas mulheres
mas durou apenas 1 ano de trabalho. Depois de certo tempo, a casa reinaugurou o acolhimento de mulheres, mas agora específico para mulheres gestantes que estão em situação de rua. Jack, um dos líderes da Casa Santa Gema, explicou que lá o acolhimento é humano, dando liberdade aos abrigados, com paciência e tratamento digno. A coisa que a Casa Santa Gema faz é dar um acolhimento humano, responsável, humano, que preza a dignidade, né, do ser humano. Então a gente não obriga ninguém a fazer nada que não queira. Nós somos uma instituição, antes de mais nada, ligada à igreja, porque nós somos da Pastoral de Rua. Somos a Pastoral de Rua da Igreja Católica, somos considerados a sede da Pastoral de Rua diocesana. Eu sou coordenador da Pastoral do Povo da Rua, aqui na Diocese de Berlândia. Porém, mesmo assim, nós temos uma instituição que tem um CNPJ próprio que nós administramos de maneira bem independente. A gente deixa de falar de Deus de modo algum, a gente sabe da importância da religiosidade como um processo digamos, de ressocialização de quem estava completamente à margem, né? Mas a gente não obriga que a pessoa, por exemplo, seja católico, seja evangélico, seja isso, seja aquilo, a gente deixa a pessoa à vontade, né? A pessoa também não é obrigada a fazer aquilo que ela não queira. Às vezes alguém chama para isso, não, você vai se você quiser. E a gente dá uma liberdade tremenda para a pessoa decidir quando ela vai sair da casa. Mas nesse meio termo a gente vai oferecer as possibilidades, né? Buscando o serviço público, o que ele tem de direito dentro do serviço público, desde o atendimento médico pelo SUS, um tratamento adequado para alguma doença crônica que a pessoa tem, até conseguir tirar todos os documentos, depois conseguir um trabalho. Então tem muitos casos de pessoas que passaram por nós e hoje estão muito bem, estão bem estruturados, estão com seus familiares, estão no emprego bom. A gente sempre recebe um feedback de alguns que mandam fotos do trabalho, da vida que estão levando. Quer dizer, tem jeito, mas passa aí um processo que é ter paciência, né? Ter um pouco mais de empatia pelo sofrimento alheio, porque a gente nunca sabe o que levou essa pessoa de fato para a situação de rua. Se for um sofrimento mental, se for uma depressão, né? Se for um desemprego, se for uma frustração amorosa, como acontece muito, coisas que vão levando para outros níveis, como por exemplo a dependência do álcool, da droga, etc, etc, etc. Então, a gente oferece esse acompanhamento pelas redes, pela rede pública. A gente oferece esse contato com familiares, com documentação, se quiserem, tudo é se quiserem. Ninguém é forçado. E a gente dá uma oportunidade da pessoa se reconstruir. De repente ele começa a trabalhar dentro do horário da casa, durante o dia ele pode trabalhar. Pode juntar o dinheiro e fazer um pé de meia, porque ele não vai pagar nem um centavo pelo acolhimento dele. Então vai ter água para banho, água quente, cama gostosa, comida gostosa, tudo direitinho, e vai poder fazer o pé de meia. Dentro dessa maneira de agir, muita gente saiu daqui muito bem financeiramente, sabe, muito bem estruturado, comprou até apartamento, teve quem voltou para a família, reconstruiu a casa, coisa assim. Então é possível, mas passa por um processo de paciência e de entendimento das limitações de cada um. Às vezes a pessoa precisa de 15 dias, mas às vezes a pessoa precisa de 5 anos, 6 anos, vai saber, né? Jack também afirmou que falta ajuda por parte do município de Berlândia. E, infelizmente, há ainda uma nítida violência institucional com as pessoas em situação de rua. Aí, pelo menos 1 de 10, a gente tem certeza que está bem. E aí, como que a gente sabe disso? Eles mandam foto para a gente, mandam vídeos, mandam depoimentos. E a gente acha legal, aqueles que se preocupam, dar esse retorno para a gente. E aí mostra, olha aqui minha casa, né? E é legal também que tem alguns que se tornam empresários, e estão bem sucedidos. Falei, gente, o que estava faltando para essa pessoa? Estava faltando isso aqui, estender a mão, um pouco de diálogo, coisa que normalmente eles reclamam muito, não tem diálogo. As autoridades que deveriam cuidar disso, que deveria ter um atendimento mais humano, muitas vezes é muito truculenta, é muito violenta, e isso acaba espantando essas pessoas até o serviço que elas teriam direito de acessar, um serviço público e gratuito, e elas muitas vezes têm medo de acessar. E aqui na cidade é muito complexo, em Uberlândia, um dos lugares mais difíceis para a pessoa em situação de rua lidar com o poder público. Então a gente tem esse objetivo de devolver dignidade, de dar para essa pessoa aquilo que ela perdeu. O ser humano precisa ter um lugar confortável para ficar, os direitos humanos precisam ser respeitados. Nosso grande desafio hoje
é sobretudo enfrentar, né, essas dificuldades, entraves que o poder público oferece aqui em Uberlândia. Esse não é um entrave desconhecido, ele é público. Nós já tivemos vários embates, né, com a prefeitura, dentro do Ministério Público Estadual, recorrendo de situações graves aqui na cidade. Né? Durante a pandemia, por exemplo, nós tivemos fechamento do consultório na rua. Como é que fecha uma atividade voltada para a população em situação de rua numa época de pandemia? O argumento da prefeitura era que as unidades básicas de saúde iriam atender essas pessoas normalmente e que a equipe do consultório na rua precisava reforçar as unidades básicas de saúde. Falei, pá, e essas pessoas são atendidas? Normalmente quem chega sujo, feio, às vezes embriagado, né, em uma unidade hospitalar, não é atendida. Raríssimas exceções, né? Quando você ouvir casos de pessoas que morreram na fila, que morreram na porta do hospital, pode ter certeza, normalmente são pessoas em situação de rua. Há um mito de que quem está em situação de rua não pega doença, reforça o organismo, não sei o quê, fica com a imunidade alta, não sei o quê, essa história toda, sabe? E é mentira, né? Muita doença crônica, digamos que as pessoas morrem muito jovens quando estão em situação de rua. Não só pela questão da saúde, mas pela violência urbana, né? Vira e mexe, a gente vê casos de agressão, de atropelamento, de pessoas que são baleadas, pessoas que são queimadas vivas. São pessoas que estão em situação de rua, quer dizer, elas sofrem violências constantemente. O nosso grande desafio passa por isso: atendimento público com qualidade. Tem lei federal, o decreto federal de 2009, 7053. Esse decreto ele é amplo, ele garante a política para a população em situação de rua em todo o Brasil, né? Ele não é aplicado. Nós temos uma lei municipal aqui de 2013 que garante a existência do Centro POP em Uberlândia para atender pessoas em situação de rua. O Centro POP não existe mais. A lei está ali, não existe. Nós temos agora uma determinação, né, do Supremo Tribunal Federal, R$1 milhão disponíveis para as prefeituras do Brasil inteiro apresentarem projetos para poder receber esse dinheiro. O dinheiro está lá. Aqui não se move uma palha para conseguir esses recursos. Então, esse seria o principal entrave. Não dá para o terceiro setor ficar fazendo um papel de bonzinho e fazendo um papel que deveria ser do poder público. A gente não quer isso. Por isso, muitas vezes tem um embate, tem um conflito, e um conflito que a gente não quer chegar dando pedrada, a gente quer conversar, quer dialogar, quer tratar desse assunto de uma maneira que as pessoas entendam que nós não temos um objetivo de apontar isso aqui, mas a gente quer que as leis sejam cumpridas, que as pessoas sejam atendidas, só isso. E assim, enquanto Uberlândia se projeta como uma potência econômica em crescimento, com números impressionantes de desenvolvimento industrial, a realidade das ruas conta uma diferente história. No ano de 2023, a cidade já contava com mais de 700 pessoas nessas condições. Homens e mulheres, jovens e idosos, enfrentando diariamente desafios que muitos sequer imaginam. As iniciativas da Casa Santa Gema e de outras entidades são um farol de esperança, oferecendo abrigo e dignidade àqueles que mais necessitam. No entanto, essas ações, por mais valiosas que sejam, não conseguem suprir todas as necessidades. A falta de apoio contínuo e eficaz por parte do município, combinada com a violência institucional ainda presente, nos obriga a refletir profundamente sobre as prioridades de nossa sociedade. O poder público de Uberlândia tem espaço para ampliar seu escopo de atuação por meio de políticas públicas mais extensivas de acolhimento e melhoria das perspectivas de vida para essas pessoas, promovendo acesso a emprego digno, moradia, renda e realizando o acompanhamento daqueles que permanecem por um tempo nas instituições de apoio e posteriormente vêm a sair, visando compreender a efetividade das ações e políticas implementadas. Que Uberlândia, com todo o seu potencial, possa ser um exemplo não só de prosperidade financeira, mas também de inclusão, compaixão e solidariedade.